Abigail foi uma personagem bíblica citada no Antigo Testamento. Ela era esposa de Nabal, um homem rico de Maom, no território da tribo de Judá, nas proximidades do Carmelo. A história de Abigail ficou conhecida na Bíblia por ela ter sido usada por Deus para que evitasse que Davi cometesse um massacre, e também por ter sido a sua segunda esposa. E nesse vídeo nós vamos conhecer e saber tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Abigail. Mas antes de falarmos sobre quem foi Abigail e conhecermos a sua história, precisamos considerar outra mulher que aparece com esse mesmo nome na narrativa bíblica, e também no mesmo contexto histórico. Trata-se de uma irmã do rei Davi, que era filha de Naás ou de Jessé e mãe de Amasa. Então é importante não confundir essas duas mulheres. O nome Abigail provavelmente significa meu pai é alegria ou alegria de meu pai. Para entendermos a história de Abigail, primeiro precisamos entender o contexto em que sua história é narrada. A Bíblia diz que Abigail era esposa de Nabal, um fazendeiro rico que era descendente de Caleb, que vivia ao sudeste de Hebron. Ele morava numa cidade que se chamava Maom. Esse canal também tem um vídeo onde contamos a história completa de Nabal. Passe lá depois, assim você também pode compreender a história de Abigail. E ao mesmo passo que a Bíblia diz que Nabal era um homem duro e ignorante, Abigail era uma mulher formosa, digna e de bom senso. Abigail aparece na narrativa bíblica no mesmo contexto em que Davi estava fugindo do rei Saul, e também da mesma época em que o profeta Samuel havia morrido. E nesse meio tempo, Davi estava no deserto de Parã. E aquela era uma região onde muitos pastores apacentavam suas ovelhas. Davi tinha muitos homens ao seu redor. E conhecendo bem aquelas terras, ele ordenou a seus homens que protegessem os pastores de Nabal no tempo da tosquia das ovelhas. E assim eles fizeram, dia e noite. E como Davi tinha muitos homens, suas provisões começaram a faltar. Foi então que Davi mandou mensageiros a Nabal, relatando que, nesse meio período em que os seus homens protegeram seus animais, eles não tomaram nada do que lhes pertenciam, mesmo que ainda lhe faltasse alimento. O problema é que Nabal acabou tratando Davi de forma grosseira, e mesmo sendo riquíssimo, ele se recusou a dar qualquer tipo de provisão ou alimento para os homens de Davi. E ainda alegou que não sabia quem era Davi, e ainda insinuou que ele fosse um escravo que havia fugido de seu senhor. Veja o que está escrito. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a minha carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? E quando Davi ficou sabendo o que Nabal havia feito, ele pegou 400 de seus homens armados e partiu para atacá-lo, a fim de se vingar dele, destruindo tudo o que ele tinha. Foi então que alguns dos empregados de Nabal contaram a Abigail tudo o que havia acontecido. Veja o que está escrito. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele.
E rapidamente Abigail se empenhou em evitar a catástrofe que se aproximava. Abigail percebeu que a atitude do marido era um insulto velado a Davi. Ela sabia que tal atitude colocava em risco todos de sua casa. E com certeza Abigail estava ciente da reputação de Davi. Ela sabia que o filho mais novo de Jessé liderava um exército bem armados. E foi nesse momento em que sua sabedoria brilhou no meio de uma tolice. E sem perder tempo, ela logo tomou uma atitude. Veja o que está escrito. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. E como uma mulher sábia e de atitude, Abigail não esperou por ajuda de ninguém, mas mandou que seus servos fossem à frente, e tão logo o seguiu pela encosta do monte, em seu jumento, e conseguiu alcançar a Davi e a seus homens, que estavam em direção oposta, ou seja, um ao encontro do outro. E quando se aproximava, Davi retrucava irritado. De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. E nesta mesma hora chega Abigail. Então logo quando ela viu Davi, ela se prostrou, e com o rosto em terra aos pés de Davi. E não fez isso como se desvalorizando como pessoa, mas fez isso em sinal de respeito e humildade. Muito diferente de algumas mulheres insensatas. Mesmo vendo que seus maridos estão errados, elas o incentivam e o apoiam no erro. Mas ela, porém, não só não apoiou, como também tentou resolvê-lo. E de forma muito prudente e com palavras de reconciliação, Abigail reverteu aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal e de todos de sua casa. Vejam as suas palavras. Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não deis atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que planejam fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida, nenhuma culpa se achará em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar a vida de meu Senhor estará firmemente segura com a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como uma atiradeira. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente e nem de ter feito justiça com as próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. Percebemos que ela assumiu a responsabilidade e até mesmo a culpa daquela situação. Ela não amaldiçoou a Davi ou a seus homens por tentar fazer mal a ela e a sua família.
mas continuou com seu discurso, os abençoando e dizendo que Deus era com eles. E por ter um grande amor por Deus, Davi desistiu de seu ataque. E ele também agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois com toda a sua sabedoria, ela acabou evitando que ele derramasse sangue desnecessariamente, cometendo injustiça. Veja só o que está escrito. Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derramasse sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você. Se você não tivesse vindo depressa a encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou que Abigail lhe tinha trazido e disse: Vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atendi a seu pedido. E o que chama atenção nisso tudo é que fez Davi retornar com seus homens não foi um exército bem armado até os dentes, mas sim a sabedoria de uma mulher. Que quando Abigail retornou para casa, ela encontrou Nabal completamente embriagado, pois ele estava dando um banquete em casa, como um verdadeiro banquete de um rei. E a Bíblia diz que ela não lhe falou nada do que havia ocorrido. E de manhã, no dia seguinte, quando Nabal estava sóbrio, Abigail lhe contou tudo o que havia ocorrido. E quando ouviu o que havia dito sua esposa, a Bíblia diz que Nabal sofreu um tipo de ataque que o deixou paralisado como uma pedra. Não se sabe ao certo sobre o que aconteceu com Nabal, mas a Bíblia diz que ele ficou nessa situação por 10 dias, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Quando soube da morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por tê-lo impedido de praticar o mal e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. E não só isso, quando ele soube da viuvez de Abigail, Davi enviou uma mensagem a ela pedindo que ela se tornasse sua mulher, porque com certeza ele percebeu o quão valiosa e especial era aquela mulher. E a Bíblia diz que Abigail aceitou seu pedido e, acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro dele, onde se tornaria a sua esposa. Veja o que está escrito. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse a sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se com o rosto em terra e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. E essa história, que ficou marcada pelo mau exemplo de Nabal e pela prudência e sabedoria de Abigail, serve de lembrete a todos os leitores da Bíblia. Da mesma forma com que a Bíblia diz que Abigail era sábia e bonita, Nabal, por outro lado, era mau e irredutível. E algumas pessoas costumam até mesmo se questionar sobre o porquê Abigail teria se casado com um homem assim. Quem pensa dessa forma acaba se esquecendo que Abigail viveu em um tempo em que os casamentos eram arranjados. Seja como for, a Bíblia diz que ninguém conseguia conversar com Nabal. E como a história é narrada, parece que nem mesmo sua esposa podia contar com ele. E o texto ainda informa que quando Abigail resolveu se encontrar com Davi a fim de resolver a confusão que o seu marido havia criado, ela não lhe contou nada. Quando Davi foi forçado a fugir de Gate, a Bíblia registra que ele levou Abigail consigo. E em Hebrom, Abigail teve um filho de Davi, que se chamou Quileabe, seu segundo filho. Quileabe também é chamado de Daniel em 1 Crônicas capítulo 3, verso 11.
Sem dúvida, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi e, com sua atitude acertada, foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida. E Abigail é um tipo de pessoa que se encaixa perfeitamente no que diz em Provérbios, capítulo 14, verso 1, que diz o seguinte: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. E Provérbios capítulo 11, verso 16 também diz: a mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. E com tudo isso, nós podemos refletir se na nossa vida diária nós estamos agindo mais como Abigail ou mais como Nabal. Se estamos sendo humildes e pacificadores como Abigail ou maus e egoístas como Nabal. Pense nisso. E no caso de Davi, nós podemos aprender a nunca pagar o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. E deveremos saber que Deus, sendo o juiz de toda a terra, irá julgar e dar o seu veredito a nosso favor, pois nada passa despercebido diante de seus olhos. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva-se agora, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhem esse vídeo com mais pessoas. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.